Muitas de nós, especialmente as meninas, somos ensinadas a sermos gentis, boas filhas e amorosas o tempo todo. Por outro lado, somos ensinadas a não demonstrar a raiva, a não ser assertiva e a cuidar muito das emoções dos outros, como se a gente expressar o que a gente precisa ou os nossos desconfortos fosse um ataque ao outro. Também não somos ensinadas sobre os nossos limites e que a gente pode estabelecer limites nas nossas relações, muito menos a priorizar as nossas preferências e as nossas vontades. Não somos ensinadas que muitos dos sims que a gente diz para os outros são grandes nãos a nós mesmas. E a gente vai crescendo nesse contexto que reforça que a gente pise nas nossas necessidades, que a gente nos negligencie, que a gente não olhe para os nossos desejos e preferências. Esse contexto que reforça quando a gente se volta ao outro, que nos parabeniza quando a gente cuida do outro, que nos elogia quando a gente está ali disponível para os outros e atentas às necessidades dos outros. As mulheres cuidadoras, como a nossa herança nos coloca, mulheres que têm um valor porque olham para os outros, porque mantêm a casa em dia, porque vivem uma vida a serviço dos outros. Só que esse lugar de ser boazinha, esse lugar de estar disponível aos outros o tempo todo e negligenciando as nossas vontades e desejos incômodos, faz com que a gente se coloque num lugar de doadora. Nesse lugar de doadora, a gente acaba passando por cima da gente mesma, a gente acaba às vezes sendo autoabusivas com a gente mesma. E o que acontece? A gente vai nos colocando em perigo, a gente vai perdendo o brilho da nossa vida, a gente vai vivendo de forma sem sentido e muitas vezes em relações de dependência emocional. Dependência do marido, dependência dos filhos, dependência dos pais, dependência da aprovação dos outros. E isso traz um peso para nós, um peso de não desagradar, um peso de estar muito voltada às expectativas do outro, um peso de viver desconectadas da gente mesmo. Sem contar nas jornadas duplas, triplas de trabalho, sem contar na sobrecarga, sem contar na dificuldade de dizer não, na dificuldade de ser firme e de nos priorizar. Antes das duas perguntas, eu quero te dar as boas-vindas aqui do canal. Se tu for novo por aqui, aproveita para te inscrever, deixar o teu like nesse vídeo e me fazer companhia por aqui. Eu sou a Anne Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre autocompaixão, sobre conexões saudáveis e sobre formas mais leves da gente lidar com os desafios da vida. As nossas duas perguntas são simples e ao mesmo tempo profundas. Nossa primeira é a seguinte: o que se esconde atrás do seu sim? E aqui a gente vai pensar o que tem por trás dos sims que a gente dá. Quando que a gente aprendeu a dizer sim para tudo? Será que a gente se dá o direito de dizer não? Onde que a gente foi treinada a dizer sim? Olhar as mulheres da nossa vida, nossas mães, avós, tias. Será que não estão ali os sims de todas elas? O que está por trás da gente dizer sim para as pessoas? Será que não está a nossa invalidação? Será que não está uma negligência das nossas necessidades? Será que é um sim tão pequeno e tão simples? Ou será que é um sim pesado? Um sim que nos silencia? Um sim que é autoabusivo? Então, poder entender o que está se escondendo atrás dos nossos sims é fundamental nessa tarefa. E a nossa segunda pergunta: quanto te custa o teu esforço para não desagradar os outros? Qual é o preço de não desagradar? O que tu está abrindo mão para não desagradar? Será que compensa no final das contas? O que será que está sendo escondido? E qual que é o medo de desagradar? Onde que tu aprendeu que tu precisa agradar? Ou onde que tu aprendeu que tu não pode desagradar? E o que aconteceria se tu desagradasse? O que aconteceria se alguém ficasse frustrado contigo? O que aconteceria se tu não atendesse a expectativa que estão te colocando? O que aconteceria se tu não desse conta de alguma expectativa do outro? Poder pensar sobre isso é poder romper o padrão
de ser boazinha. É talvez ser a primeira mulher da tua família a viver de forma mais digna, mais humana, mais dona de direitos. Talvez é romper o padrão e abrir um novo precedente a todas as novas mulheres que virão depois. É poder ser corajosa, dizer que não, poder ser corajosa e ser firme, poder ser mais autêntica, poder inclusive lidar com a angústia e com o desconforto de se sentir de repente culpada por ter mais tempo para ti, lidar com o desconforto de talvez desagradar, bater no peito e sustentar: olha, eu sinto muito que eu te frustrei por isso. Não é intencional. Eu gostaria de poder dar conta das minhas necessidades, das tuas, mas nesse momento eu preciso me priorizar. Nesse momento eu não tenho condição. Nesse momento o que eu consigo é isso. E a gente poder fazer uma nova história, a gente poder ter relações com mais transparência e com mais coragem. A gente estando mais cuidada, a gente estando também no foco de amor e de cuidado e de quem recebe. É sair do lugar de quem só doa para começar a experimentar o lugar de quem eventualmente recebe. É sair daquele lugar que só é voltada às necessidades do outro, ao que o outro precisa, às urgências do outro e passar a também se colocar como prioridade, é também se colocar como alguém de direitos, é passar a também olhar para o que a gente precisa, para o que é importante para si, para que aí na hora de doar para o outro, na hora de fazer pelo outro, a gente também tenha recebido daquilo que a gente vai doar, que a gente também tenha recebido um pouquinho do que a gente tem de bom, das nossas virtudes, e que para nós não reste só as migalhas, não reste só as sobras do que o outro não quis ou o que sobrou ali do que a gente doou para o outro. E para finalizar, que a gente entenda as consequências de ser muito boazinha, que a gente entenda as consequências de estar num lugar de doação o tempo inteiro, que a gente saiba a diferença entre se doar estando inteira e se doar se fragmentando. Tem um esquema que se conecta muito com essa ideia de doação e de ser boazinha, que é o esquema de autossacrifício. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo para que tu possa assistir. Gostaria de deixar para vocês a indicação de um livro que é A Síndrome da Boazinha, que tem uma frase muito especial que é a seguinte: não é humano aguentar o fardo de ser agradável o tempo inteiro e com todos. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês e que essas duas perguntas possam andar contigo, para que tu tenha mais consciência desse padrão de funcionamento que vem aí de muitas gerações, que a gente possa começar a se fortalecer para romper e construir uma história onde a gente também receba, onde a gente também seja cuidada, onde a gente também seja dona de direitos. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo e para que tu possa reforçar e lembrar, as perguntas são as seguintes: o que se esconde atrás do seu sim? Quanto te custa o esforço de não desagradar os outros?